Suho volta do Egito como herói, mas percebe que a missão ainda não acabou. Ele sobe 7 níveis, vira nível 35 e Beru crava: você já é rank A. Só que na Coreia, a poeira estelar vira febre no mercado negro, e um apóstolo dos Itarim usa isso para controlar caçadores como marionetes, massacrar uma guilda e provocar uma quebra de dungeon bem no aeroporto. Monstros invadem, pessoas morrem, e no meio do caos, Suho chega usando a máscara preta, entra na linha de frente e chama a atenção do apóstolo. É ele, o caçador que destruiu a guilda Hiena. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes, e hoje trago pra vocês o episódio 49 de Solo Leveling terceira temporada. E pra quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio. Então não perde tempo, que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 49, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Vemos os caminhões indo embora da dungeon de Campo da Pirâmide. Os sobreviventes da guilda Asura estavam voltando para casa. Todos estavam extremamente cansados e tristes por terem sido derrotados. Liu Xing estava com os olhos fechados, mas de repente alguém o chama. Liu Xing, acorda! Aquele era Sung Suho que dizia: a dungeon foi completada, e também posso pegar o seu celular emprestado um pouquinho. Liu Xing fica assustado ao saber que a dungeon foi completada por Suho. Após fazer sua ligação, o jovem monarca é levado até o aeroporto. Liu Xing estava lá para agradecê-lo. Suho, não esquecerei que você nos salvou nas pirâmides. Vamos manter contato mesmo depois que você voltar para a Coreia. Suho acaba de fazer uma nova amizade. Liu Xing e a guilda Asura são seus primeiros aliados internacionais. O jovem monarca responde que sim. Muito obrigado mesmo por me ajudar a conseguir um voo de volta para a Coreia, e também por me ajudar a entrar em contato com meu tio. Suho se lembra de como Jinho reagiu quando ele ligou. O quê? Você foi parar no Egito por causa de um portal? Estou feliz que você está a salvo. Pensei que algo de ruim tinha acontecido com você. Suho também lembra o que seu tio lhe informou. Ele disse que falou com um contato dele na Associação de Caçadores. Posso ter que visitar a Associação de Caçadores em breve. Liu Xing então dizia: mas isso é tão estranho. Um monstro demônio que parecia estar no rank S ou até acima recuaria e deixaria a dungeon entrar em colapso. Suho concorda: sim, foi bem estranho, só tive sorte. Em pensamentos, o garoto dizia: não posso contar para ele o que realmente aconteceu com Amut. Suho se lembra de quando deixou Amut na dungeon das sombras. As correntes continuavam prendendo o herdeiro do monarca do corpo de ferro. Suho dizia: no fim, não conseguimos nos livrar das correntes. Você também não pode sair da dungeon das sombras por causa das correntes, já que não consegui desfazer o seu selo. Você não manterá a sua promessa? Amut então responde: não precisa ficar tão preocupado, a promessa original era para você conseguir me tirar daquela tumba. Talvez seja porque essas estacas estejam por todo esse lugar, mas consigo ter um alcance de movimento muito maior por aqui. Isso é muito mais confortável comparado àquela tumba. Suho então percebe que a vibe de Amut mudou bastante. Ele já havia se tornado alguém diferente depois de tudo que passaram juntos. Amut então segura Suho pela camisa e salta para cima de um prédio. Ezio fica preocupada com o jovem monarca. Amut mostra para Suho toda a extensão da dungeon das sombras e diz: apesar de ser um ponto fraco, posso sentir a grande natureza que senti tanta falta neste lugar. Como prometido, seguirei você, jovem monarca. Suho sorri ao ouvir aquelas palavras de seu novo aliado. Voltando para o presente, o jovem monarca estava embarcando no avião. Ele pensava: um portal foi aberto na dungeon das sombras e teve o aparecimento em uma missão urgente. Acho que foi para que eu pudesse me encontrar com Amut e fazer dele o meu aliado. Nos veremos novamente, Liu Xing. Liu Xing observa Suho indo embora e dizia em pensamentos: Sung Suho, ele pode enfocar monstros, lutar e até se transformar, mas ele é só um caçador de rank B. Preciso entrar em contato com a minha guilda para que eles recrutem ele. Beru dizia para Suho: já faz um tempo desde a última vez que peguei um avião. Suho responde: não temos muita opção, já que o portal conectado à Coreia se fechou. Conseguiu subir de nível 7 vezes por ter derrotado o boss e completado a missão urgente. Suho agora está no nível 35 e pergunta: Beru, no meu estado atual, em qual rank de caçador você acha que estou classificado agora? Beru responde: acho que você está por volta de um rank A. Suho então entende, agora ele é um rank A. Parece que as minhas preparações estão quase todas prontas. Hora de lançar o nosso contra-ataque contra Li Min Sung e o apóstolo dos Itarim.
somos levados até a Coreia, no prédio da Guilda Cavaleiros. Alguns caçadores estavam reunidos e diziam: a nossa guilda ficou bem grande, éramos só uma guilda de caçadores Rank C, mas agora temos os direitos de um portal Rank B em Incheon. Isso mesmo, e também temos um escritório bem maior agora. Isso é tudo graças à Poeira Estelar. Graças a isso, conseguimos ir a um portal Rank B, mesmo a maioria da nossa guilda sendo composta de caçadores Rank C. Ficou bem mais fácil comprar isso no mercado negro esses dias, e ficou bem mais barato também. Não sei quem fez isso, mas estou muito agradecido por ele. Um dos caçadores nunca tinha usado a Poeira Estelar e pergunta: isso é tão bom assim? Parece que tem algo estranho sobre isso. O nome desse caçador é Kim Sung-so, e ao dizer aquelas palavras, um dos caçadores responde: ei, para começo de conversa, você é um caçador de Rank B, você não conseguirá entender como nós nos sentimos. Kim Sung-so responde: soube que a Associação de Caçadores está considerando passar uma lei que proíbe o uso de poeira estelar. Os caçadores então perguntam: o quê? Por que fazer isso, já que não tem nenhum efeito colateral? Não seria melhor os caçadores poderem usar isso para fechar ainda mais portais? É tão frustrante, já que eles nem fazem nada por guildas de rank baixo como nós. Kim Sung-so responde: não posso fazer nada, mesmo se você reclamar comigo. De repente 3 pessoas chegam até aquele local. Os caçadores ficam surpresos. O garoto, que é conhecido como o Apóstolo dos Itarin, trazia ao seu lado 2 guarda-costas. Ele pergunta: vocês são a guilda que tem os direitos do portal que apareceu em Incheon? Kim Sung-so se aproxima e diz: uma criança? Essa é a Guilda Cavaleiros, o que te traz aqui? O garoto de cabelos brancos ordena que eles entreguem o portal. Eu disse entreguem o portal. Naquele momento, os caçadores da Guilda Cavaleiros são possuídos pelo poder do Apóstolo. Aqueles que consumiram a poeira estelar são controlados e dizem: Apóstolo, faremos a sua vontade. Kim fica surpreso. Pessoal, que tipo de piada é essa que vocês estão fazendo? Porque todos vocês levantaram do nada e começaram a se submeter a ele. O Apóstolo dizia: tem alguns caçadores que não consumiram a poeira estelar. Isso é perfeito. De agora em diante, vocês não poderão usar suas visões e audições. Naquele momento, os caçadores fecham os olhos e tapam os ouvidos. Kim fica indignado e pergunta: por que vocês estão obedecendo essa criança? O garoto então diz: eu queria falar com outros humanos além daquele cuzão. O nosso criador deseja possuir os direitos ao mundo sem mestre. Vim para a Terra para realizar os desejos dele. Kim pergunta do que o garoto estava falando e então saca sua espada. O Apóstolo dizia: depois de vir aqui, eu tenho algumas perguntas. Criações são seres feitos para executar os desejos de seus criadores, mas vocês humanos conseguiram adquirir outros propósitos e fizeram suas escolhas a partir de sua própria vontade. Que tipo de desejos do Criador vocês estão realizando? Quem fica furioso? O Criador? Que caralhos é isso? Reverta o que você fez com todo mundo. Isso é algum tipo de culto religioso. Você pode ser uma criança, mas não deixarei você fazer o que quiser se continuar fazendo essas pegadinhas. O garoto pega a espada de um dos caçadores e responde: um culto? Você acabou de dizer blasfêmias sobre o meu Criador? Amplificar. Ao passar o dedo sobre a lâmina da espada, o Apóstolo consegue imbuí-la com mana e fortificá-la. O caçador de rank B ataca, porém antes de conseguir desferir seu golpe, ele é derrotado. O Apóstolo corta não só a lâmina do caçador, mas também metade de seu corpo. Um único ataque capaz de dividir o corpo de um caçador de rank B e ainda cortar parte do chão. A lâmina, que foi arrancada da espada, acaba atingindo um dos caçadores controlados pelo Apóstolo, e assim ele também perde a vida. Ele dizia: pessoal, permito que todos vocês ouçam e vejam novamente. Limpem este lugar. O Apóstolo então decide ir embora com seus guarda-costas. Porém, ao sair da sala, ele encontra outros caçadores que estavam ali por causa daquele barulho. Eles se perguntam se algum caçador novamente destruiu aquele lugar. Porém, ao passar por eles, o Apóstolo ordena: esqueçam tudo o que viram aqui. Eles se perguntam em pensamentos: o que é livre-arbítrio? Todas as criações são feitas somente para realizar os desejos do seu Criador, mas as criações desse universo mataram seu próprio Criador por causa do seu livre-arbítrio. Após isso, o Apóstolo entra na dungeon com seus seguidores. Eles capturam o boss. O Apóstolo olha para o Minotauro e diz: um monstro? Não, seria mais preciso chamar isso de um fugitivo dimensional que vaga pela fenda dimensional. Deve ter sido bem doloroso viver enquanto vagava por todos os cantos, depois de perder a sua casa. Te darei uma chance de se livrar da sua raiva. Vá e faça o que quiser com ela. O Apóstolo introduz no corpo do Minotauro a poeira estelar condensada e diz em pensamentos: preciso investigar mais esse mundo, tudo pelo bem de realizar o desejo do nosso Criador. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like.
O avião de Sung Soo está prestes a chegar na Coreia. Enquanto isso, vemos um portal próximo do aeroporto. Quem cuidava deste local eram alguns caçadores da associação. De repente, o portal fica vermelho e um deles dizia: "Isso parece perigoso, baseado no poder mágico que está saindo desse portal. Se não derrotarmos o boss imediatamente, acho que uma quebra de dungeon é iminente. Se isso acontecer aqui, causará um dano imenso no aeroporto. Nesse caso, reportaremos para a Associação de Caçadores, que não temos problemas aqui, apóstolo." Nesse momento vemos que os olhos daqueles caçadores estavam amarelos. Eles estavam sendo controlados pelo apóstolo dos Itarim, que também estava naquele local. De repente, vemos os monstros infectados pela poeira estelar, saindo daquele portal que sofreu a quebra de dungeon. O apóstolo dos Itarim estava ao lado de seus guarda-costas, esperando este momento, e dizia: "Criações são seres feitos para executar os desejos de seus criadores. Se o nosso criador está entediado, lutaremos entre nós mesmos. Se o nosso criador quiser alguma coisa, faremos de tudo para oferecer isso a ele. Essa é a razão da nossa existência como criações. Mas um dia, o Criador, Deus, disse isso: um da minha espécie em outra dimensão está morto. Pegue isso e me traga os direitos ao mundo que perdeu o seu mestre." Vemos nesse momento que o Deus do outro mundo, que enviou o apóstolo, queria tomar o mundo que não estava sendo governado, o mundo que o Deus foi morto por seus servos, os seres celestiais, que posteriormente foram autonomeados como governantes. Assim como os governantes, os seres celestiais daquele outro mundo também tinham uma aparência angelical, e foi dado ao enviado um item, muito parecido com a taça da reencarnação. O apóstolo dizia: "Seguimos as palavras do nosso Deus e juntamos numerosos crentes no nosso mundo. Então nosso exército partiu para o mundo que perdeu o seu mestre. Uma energia além da nossa imaginação era necessária para transportar incontáveis soldados. A passagem dimensional era estreita demais para aguentar uma quantidade tão grande de energia. Por isso, o exército de Deus demorou muito tempo para passar pela passagem dimensional. O exército de Deus, que não desistiu, eventualmente chegou ao mundo que perdeu seu mestre. Naquele lugar, vimos a escuridão, uma escuridão de profundidade incomensurável. O apóstolo dos Itarim se lembra de quando o exército de Deus chegou ao mundo de Sun Jinwoo há alguns anos atrás. Eles se depararam com o monarca das sombras que disse: "Ergam-se. O exército das sombras surge e entra em combate com os seres de outro mundo." O apóstolo dizia: "A escuridão e seu exército possuíam uma força tremenda. A escuridão era assustadora de várias formas. Os soldados de Deus que lutaram e morreram contra a escuridão eram usurpados pela escuridão e transformados em nossos inimigos. Quanto mais a guerra continuava, mais soldados morriam, e o poder da escuridão crescia além da nossa imaginação. O exército de Deus foi contido pelo momentum deles, e a guerra que começou no mundo que perdeu seu mestre foi além dos confins da dimensão. Sim, meus amigos, Sung Jinwoo derrotou todos os adversários e partiu para a fenda dimensional com a intenção de destruir os demais enviados e travar uma guerra contra o Deus de outro mundo." O apóstolo então continuava: "O exército de Deus caiu em desespero, já que não conseguiu passar pela escuridão por um bom tempo. Então o emissário de Deus, Tiele, disse uma coisa: isso é uma oportunidade. Assim como levamos muito tempo para sairmos, aqueles que saíram da escuridão dentro do mundo que perdeu seu mestre não conseguirão voltar tão facilmente por causa da quantidade imensa de poder mágico que eles possuem. Não sinto o poder mágico daquele mundo que perdeu o seu mestre, então faremos uso das névoas de fogo. Devemos conseguir trazer ruína ao mundo deles de dentro. Névoas de fogo, o crente de mais baixo nível, que foram destruídos e queimados pelo fogo da fé, mas ainda carregam a vontade do Deus. Mesmo que eles sejam fracos, a habilidade de propagação à fé explosiva deles é fatal para aqueles que não têm poder mágico. O exército de Deus pensou que quando a fé fosse propagada ao mundo que perdeu seu mestre, o número de crentes aumentaria e eles poderiam manifestar santuários e milagres. E além disso, todos eles concordam com a estratégia do Tiele unanimamente. O Tiele então usou sua habilidade para dividir sua força em 5 fragmentos e deixou o fragmento mais fraco carregar a chama da névoa de fogo para o mundo que perdeu o seu mestre. Como planejado, o fragmento mais fraco não foi detectado pela escuridão e conseguiu entrar no mundo que perdeu seu mestre, mas o primeiro fragmento de Tiele que chegou no mundo sem mestre encontrou variáveis inesperadas. Seres que não tinham poder mágico naquele mundo agora obtiveram poder mágico. Depois disso, ele descobriu que o poder mágico apareceu neste mundo junto do grande cataclisma. O primeiro fragmento decidiu esperar pelos outros fragmentos e conseguiu se fundir com o segundo fragmento e pensar que eles conseguiriam experienciar uma chance tão boa durante sua guerra conosco. Alguém deve ter planejado isso. Outros atrasos não podem acontecer com o nosso plano. Humanos dentre eles, é importante entender o pico do potencial das entidades conhecidas como caçadores.
que possuem poder mágico, para que eu possa cumprir o meu dever, como um fragmento de Tiele. O apóstolo Tiele estava dentro do aeroporto, e de repente uma grande explosão acontece. Os monstros controlados por ele, que saíram da quebra de dungeon, estavam atacando o lugar. As pessoas entram em pânico, e gritam pela ajuda da Associação de Caçadores. Observando aquilo, o apóstolo dizia em pensamentos: se monstros com bastante poder mágico fizerem um alvoroço, então caçadores de rank alto também aparecerão. Se possível, quero ver o quão forte é um caçador de rank S. De repente vemos alguns caçadores que estavam no aeroporto. Eles se preparam para lutar e dizem: porque uma quebra de dungeon aconteceu do nada. Uma guilda não tinha sido designada para os portais dessa região. O apóstolo então percebe que aqueles dois caçadores são usuários de poeira estelar. Esse é um estimulante criado ao derreter a fé das névoas de fogo, mesmo que o fraco traço de fé que acumulou dentro do corpo deles normalmente não tem muito efeito se usarmos a habilidade de amplificar para aumentar a fé deles. Naquele momento, os olhos amarelos do apóstolo começam a brilhar. Os caçadores então são controlados por ele, que dizia: vocês estão ficando no nosso caminho, saiam daqui. Rapidamente os caçadores obedecem às ordens do apóstolo. Nesse momento vemos que as pessoas daquele lugar estavam sendo atacadas pelos monstros. Todos estavam sendo mortos bem na frente do apóstolo, que dizia: criações existem para o bem do seu Criador, Deus. Por isso eu pensei que o motivo da minha existência era só realizar os desejos de Deus, mas porque os humanos têm desejos. Aquelas criações têm desejos que o Criador deveria ter. Será que esses humanos fracos pensam que são superiores a nós? De repente quem chega ali é Song Su-ho. Enquanto as pessoas corriam para longe do perigo, ele ativa sua máscara das sombras e caminha na direção dos inimigos. O garoto dizia: uma quebra de dungeon, não acredito que isso está acontecendo bem na hora que cheguei na Coreia. O homem estava prestes a ser morto por um dos monstros, porém Song Su-ho avança rapidamente e impede que isso aconteça. Ele acerta uma joelhada na cara do inimigo e o garoto dizia: vou parar os monstros, então por favor fuja daqui. Enquanto Su-ho lutava contra os monstros, isso acaba chamando a atenção do apóstolo Tiele. Su-ho começa a cortar todos os inimigos à sua frente, enquanto controla sua lâmina com o toque do dominador. O apóstolo surpreso dizia em pensamentos: um caçador que veste uma máscara negra. Ele se lembra de Lee Min-sung, que disse: soube que um caçador que veste uma máscara negra destruiu a guilda Hiena. O apóstolo então se pergunta: será que é ele? É aquele incômodo que Lee Min-sung falou? O ataque contra as pessoas que estavam no aeroporto continua. Os monstros matavam e feriam as pessoas sem misericórdia. Uma horda de goblins parte para o ataque, porém de repente, eles são atingidos pelos socos poderosos de Song Su-ho. O garoto dizia em pensamentos: um portal que pode causar tanto dano em um local tão movimentado. A Associação de Caçadores nunca deixaria algo assim acontecer. O que está acontecendo aqui? Por enquanto, evacuar as pessoas é a prioridade. Vemos que o apóstolo Tiele estava observando Su-ho. Ele dizia em pensamentos: pelo fato de não haver traços de névoa flamejante acumulada em seu corpo, esse garoto de máscara negra parece não ter consumido a poeira estelar. Seu poder mágico é semelhante ao de Lee Min-sung, ou talvez um pouco mais forte. Naquele momento, Su-ho estende sua mão e diz: ergam-se. Vemos então alguns dos goblins que ele acabou de matar com os punhos se tornando soldados das sombras. Su-ho dizia: ajudem as pessoas que não conseguiram evacuar. Nesse momento, o apóstolo dos Itarin se assusta. Ele diz em pensamentos: aquilo é uma das habilidades que a escuridão usava. Não acredito que exista um humano capaz de usar o poder da escuridão. Vemos que o apóstolo percebe que o poder de Su-ho é semelhante ao do monarca das sombras. Ele dizia: se esse humano realmente estiver relacionado à escuridão, faz sentido que ele tenha atacado a guilda Hiena e a fábrica da poeira estelar para interferir em nossos planos. Su-ho nesse momento percebe que estava sendo observado. Ele olha para trás e o apóstolo percebe que deve ocultar sua presença. Porém, Su-ho, na verdade, estava pressentindo o caminhão que foi jogado contra a vidraça daquele lugar. Song Su-ho age rapidamente e salva o apóstolo, que tem uma aparência de criança. O jovem monarca dizia: um caminhão voando, de repente, você está bem, garotinho. Vemos que o jovem monarca estava intacto, apesar de ter sido atingido por um caminhão que caiu do céu. Os seus olhos brilhavam e logo à frente ele avista o boss. Aquele é o Minotauro que absorveu a poeira estelar concentrada. Ele era gigantesco e emite um rugido furioso na direção de Song Su-ho. O garoto dizia: então é esse o sujeito que é o líder das bestas mágicas. Ibero responde: jovem monarca, sinto a energia de Itarin vindo daquele monstro. Su-ho dizia: se for verdade,
verdade, essa quebra de dungeon também deve estar relacionada aos Zitharian. Beru de repente se assusta e olha para o garoto que Suho acabou de salvar. Ele pergunta se essa sensação foi apenas impressão sua. O Minotauro finalmente parte para o ataque. Ele prepara um soco para atingir Suho, porém o garoto faz o mesmo e diz em pensamentos: depois que atingir o nível 35, investe todos os pontos de status em força. Os punhos de Suho e do Minotauro se chocam, e observando aquilo, o apóstolo dizia em pensamentos: o fato dele ter me salvado deve significar que ele me considera apenas uma criança humana. Aquele sujeito usa o poder da escuridão, mas ele é extremamente fraco se comparado à própria escuridão daquela vez. No entanto, seu potencial ainda é desconhecido. Encontrá-lo aqui foi uma grande sorte. Preciso eliminá-lo agora mesmo. Vemos que Sung Suho estava conseguindo derrotar o Minotauro, que foi fortalecido pela poeira estelar condensada. E antes que o apóstolo dos Zitharian pudesse atacá-lo pelas costas, alguém chega até ali. Aquele é o homem conhecido como o Soldado Supremo da Coreia, a arma suprema da Guilda Caçadores, o caçador de Rank S, cujo nome é Choi Jong-in. Ele dizia: parece que já é tarde demais. Bem, vamos acabar com isso rápido. Ele estende sua mão e várias bolas de fogo aparecem acima dos monstros. O apóstolo fica surpreso e Sung Suho se afasta. Ele não entendia de onde veio aquele fogo. Choi Jong-in estava na frente de todos, e então fecha seu punho. Naquele momento, as esferas de fogo bombardeiam todos os monstros abaixo. Suho, surpreso, dizia: bolas de fogo estão surgindo e atacando os monstros. Espera, todos os monstros foram eliminados de uma só vez. Um caçador que controla as chamas. Será possível que seja o caçador de Rank S, o Choi Jong-in? Suho conhecia a lenda de Choi Jong-in, o caçador de Rank S mais forte da Guilda Hunters. Jong-in anda na direção de Suho e diz: então você sobreviveu a isso? Você é um sujeito resistente. Nesse caso, Suho olha para trás e percebe que o caçador de Rank S estava falando com o Minotauro, que era o boss da dungeon. Choi Jong-in então concentra a magia de fogo nas suas mãos. Ele começa a preparar uma flecha de fogo e mira aquela magia na direção do inimigo. Era um poder de chamas concentrado, e o Minotauro parte para o ataque. Jong-in apenas dispara sua flecha de fogo, sendo capaz de destruir facilmente o inimigo. Jong-in dizia: a situação foi resolvida. As pessoas começam a comemorar. Uau, caçador Choi Jong-in, como esperado de uma arma humana, muito obrigado. As pessoas que estão a salvo ficam felizes. Eles agradecem a Jong-in, que dizia em pensamentos: eu jurava que havia visto uma criança por aqui. Será que o caçador que estava lutando até eu chegar saiu sem se preocupar com os méritos? Mas por quê? Suho estava escondido e então dizia: ufa, ainda bem que o caçador Choi Jong-in apareceu. Seria um problema se começassem a investigar minha identidade. É melhor fugir por enquanto. Porém, o mais preocupante é o fato de que Itarin sempre agiu nas sombras, mas agora ele está atacando civis em um lugar tão movimentado. Será que ele está planejando algo grande? Após isso, vemos o apóstolo observando a cidade. De repente, um portal se abre logo atrás dele. Aquele pequeno portal trazia mais um dos fragmentos de Tiele. O apóstolo dizia: então você chegou ao terceiro fragmento. O terceiro responde: faz tempo, segundo o fragmento. O segundo então diz: antes de te entregar este corpo, vou explicar algo brevemente. Entre as criaturas vivas deste mundo, os humanos, existem os chamados caçadores que possuem mana. Entre eles, é preciso ter cuidado com os Rank S, que possuem uma vasta quantidade de mana. Além disso, há uma variável presente aqui neste mundo, algo que precisa ser eliminado. O terceiro fragmento responde: chega, o restante eu verei por meio das memórias, assim que assumir o corpo. Agora que cumpriu sua missão, você será absorvido por mim, como o planejado. Por que está hesitando? Segundo o fragmento, algum problema? O segundo responde: não, não é nada. Bem, cuide do resto a partir de agora. Porém, ele dizia em pensamentos: será que foi apego ou fato de que minha existência neste mundo será apagada quando a nova personalidade assumir? Bem, mas não há o que fazer. Não existe nada neste mundo que seja mais importante do que a vontade de Deus. Tudo isso é para o nosso grande Criador, Deus. E neste momento o apóstolo Tiele absorve seu terceiro fragmento, e uma grande luz toma conta daquele local. Após a absorção ser concluída, vemos que o seu corpo sofreu transformações. Tiele agora tem um corpo de um humano adulto e dizia: essas memórias, a variável que o segundo mencionou, existe um ser que usa o mesmo poder da escuridão neste mundo. Segundo o fragmento, sua última decisão estava errada. Eliminá-lo seria um desperdício. Se conseguirmos transformá-lo em um seguidor, também seremos capazes de manipular os mortos. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Sung Suho finalmente chega na sua casa. Ele toma um banho e respira aliviado, mas antes que pudesse descansar
descansar completamente, Beru aparece e diz: tá com cara de cansado, jovem monarca. Surro diz que realmente estava, depois de passar por toda essa odisseia, e ainda acabou de sair de uma bronca do seu tio. Vemos Jinro que disse: proteger a terra é bom, mas sua segurança vem em primeiro lugar. Se algo acontecer com você, como eu vou encarar os seus pais? Surro se lembra daquelas palavras e dizia: será que minha mãe e meu pai também se preocupavam comigo assim? Tá bom, bora pra Dungeon das Sombras. Beru pergunta se não seria melhor descansar um pouco antes, mas Surro responde: o descanso deixa pra depois. Eu saí correndo de casa e não consegui fazer a missão diária de hoje. Não posso perder nenhuma recompensa. Beru então pensava: jovem monarca, será que ele está viciado em ficar mais forte? Somos levados até a Dungeon das Sombras. Porém, ao chegar lá, Surro fica extremamente assustado. O quê? Mas o que é isso? As missões diárias sumiram. Uma mensagem do sistema aparece. Logo quando ele chega naquele lugar: você eliminou todos os habitantes do outro mundo vivos na Dungeon das Sombras. Missões diárias encerradas. Surro pergunta: o que aconteceu aqui? À sua frente estava Mute, o herdeiro do monarca do corpo de ferro. E Sil, a herdeira do monarca das chamas brancas, e Gray, o herdeiro do monarca das presas. E Sil dava as explicações. A Mute saiu caçando todos os goblins da Dungeon das Sombras em uma única noite. O crocodilo dizia: só limpei aqueles servos desprezíveis do Tarnak, que estavam invadindo o refúgio do jovem monarca. Eu não matei nenhum humano, como prometido. Sung Surro fica surpreso. Ele acabou com todos os goblins, sem as missões diárias. Meu ritmo de crescimento vai. E a Mute nesse momento fala: se você quiser ficar mais forte, eu posso te treinar. Surro fica surpreso e o crocodilo continua: eu também não nasci sendo forte, conheço bem os métodos de treino. Eu vou transformar o jovem monarca num verdadeiro ser poderoso. Nesse momento aparece uma nova missão diária: a preparação para se tornar o mais forte. Surro fica surpreso ao ver que as missões diárias voltaram. Não tem como não aceitar essa missão. Ao que parece, o sistema de Surro se adapta às situações de seu cotidiano. Ele aceita a missão e diz: deixa eu ver, lista de missão, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 km de corrida. É isso que vai me tornar mais forte. Aquela é a mesma missão diária que seu pai Sun Jin-woo teve que fazer no passado. E é claro, esse também é o treinamento do Saitama, uma clara referência ao One Punch Man. Porém, a Mute dizia: só isso aí não vai adiantar, é claro. Você tem que fazer tudo isso me carregando. Surro fica surpreso. Ele deve fazer tudo isso com a Mute nas costas. O crocodilo dizia: tá certo que com esse tamanho fica difícil me carregar. Sem problema. Por causa do Tarnak, meu corpo foi destruído e regenerado tantas vezes que agora eu consigo ajustar o meu tamanho. Nesse momento, a Mute diminui o tamanho de seu corpo. Todos os outros descendentes dos monarcas ficam assustados ao verem aquilo. Ele se aproxima de Surro e pergunta: isso resolve, não é? Surro fica surpreso ao ver que a Mute encolheu e o crocodilo dizia: então bora começar o treino, jovem monarca. Surro responde: beleza, conto com você, Mute. Por conta da diferença de força entre a gente, ainda tem uma condição para liberar a habilidade de vínculo. Um alerta do sistema aparece: a diferença de poder entre o jogador e o herdeiro da força Mute é muito grande. Para liberar a habilidade de vínculo, suba de nível para desbloqueá-la. Nível necessário 80. Surro dizia: ter um companheiro que me dá missões também tem seu lado bom, não é? A Mute fala: ok, lá vou eu. Ele pula nas costas de Surro, o chão se trinca e o jovem monarca quase é esmagado. A Mute dizia: eu esqueci de te avisar, eu consigo diminuir o meu tamanho, mas não o meu peso. Beru, Gray e Sil ficam preocupados com o jovem monarca. Surro dizia em pensamentos: preciso fazer sem flexões desse jeito, já sinto que meus braços vão quebrar. E a Mute dizia: pode ser doloroso, mas aguente firme. Eu só conheço o crescimento através da destruição e da regeneração. Somos levados até a região de Pajô, na Dungeon de Campo. Ali também existe uma fábrica de poeira estelar. Vemos alguns névoas flamejantes presos em uma máquina. E quem estava ali também era o caçador de ranquear Lee Min-sung. Ele dizia: se adaptou bem, mas até quando vou ter que ficar fazendo isso? Um demônio se aproxima e diz: considere uma honra estar participando disso, humano. Afinal, ele nos salvou, tanto eu quanto você, de nossas vidas miseráveis. Esse é Murmo, o demônio responsável pela fábrica de poeira estelar. Lee Min-sung pergunta: miseráveis? Rapidamente ele desfere um golpe que corta os tentáculos do rosto de Murmo. Lee Min-sung estava furioso e segurando sua adaga ele dizia: você é só um monstro insignificante, tá achando que pode julgar minha vida, tá querendo morrer. Onde está o garoto? Murmo responde que o apóstolo está ocupado. Lee Min-sung dizia: logo Lin Tae-gil estará de volta à Coreia, já tá na hora dele cumprir o prometido. Murmo então mostra a poeira estelar condensada e diz:
Você também recebeu isso, não foi, humano? Por que não usa? Ele é o Salvador que apareceu para mim depois que o reino demoníaco foi destruído pelo Monarca das Sombras. E eu fui expulso para a fenda dimensional. Graças a ele, a toxina de sangue selvagem foi modificada para espalhar a poeira estelar pelo reino demoníaco, o que permitiu que eu destruísse os traidores da Casa Hadir. Se você o seguir, também poderá alcançar um poder muito maior do que tem agora. Com certeza será suficiente para derrotar esse tal Lin Taegil. Lee Min-sung responde: você não sabe merda nenhuma sobre o Zanki S, então pare de agir como um sabe-todo. Falar essas baboseiras de culto não adianta nada, afinal, quem é que usaria algo assim? Lee Min-sung vai embora e o demônio dizia: humano ingênuo, por isso você será um perdedor para sempre. Lee Min-sung chega até o seu carro e diz: só preciso esperar aquele garoto matar o Lin Taegil. Depois disso, é só denunciar esses desgraçados para a Associação de Caçadores e deixar que cuidem do resto. Vou colocar tudo de volta ao normal para me tornar exatamente como eu era no auge. Lee Min-sung entra no seu carro e vai embora dali. Porém, percebemos que uma caçadora estava o observando. Ela então contacta o presidente da Associação de Caçadores e diz: confirmamos que Lee Min-sung foi visto saindo da dungeon de campo em Paju. Suspeitamos que aquele lugar seja onde a poeira estelar é produzida. O presidente Oh Jin-chul recebe aquela informação e diz: entendido, continue com a vigilância, caçadora Baek Mi-ho. O presidente desliga o telefone e vemos que quem estava ali na sua sala era o caçador de rank S Choi Jong-in, que diz: o rastro de Lee Min-sung está cada vez mais evidente. Presidente da associação. Durante o incidente da quebra de dungeon no aeroporto, os funcionários responsáveis pelos portais locais alegaram ter perdido a memória ao mesmo tempo, e todos eram caçadores que consumiram poeira estelar. Os comportamentos estranhos dos caçadores já foram notados em vários lugares, e todos eles compartilham um ponto em comum: consumiram poeira estelar. O presidente responde: com esses indícios, a Associação de Caçadores planeja proibir oficialmente a poeira estelar. Mas Choi Jong-in pergunta: e sobre o Lee Min-sung, o que pretende fazer? Oh Jin-chul diz: vamos capturá-lo, junto com quem está por trás dele. Choi Jong-in fala: nossa guilda também vai colaborar com vocês. Em pensamentos, o presidente diz: pensando bem, recebi uma ligação do Yo Jin-ho dizendo que o Suho voltou para casa em segurança. Se o Suho realmente crescer como o caçador, assim como o caçador Sung Jin-ho, é provável que ele também fique preso às regras do sistema de caçadores, como o Jin-ho na sua vida anterior. Portanto, caçador Sung Jin-ho, eu vou garantir que Suho receba o meu apoio. Nesse momento voltamos à Dungeon das Sombras. Suho acaba de fazer 99 flexões. Ao atingir a 100ª, vemos que seus pulsos se rasgam. Os braços de Suho estavam machucados. Yamuchi dizia: jovem mestre, já acabou. Isso foi só o final das flexões de braço. E Siri Gray ficam surpresos. Os braços do jovem mestre estão quebrados. Deru fica furioso. Seu crocodilo brutamontes, o que acha que está fazendo com o nosso frágil jovem mestre? O treinamento está suspenso. Naquele momento, Suho abre a loja do sistema e compra um item. Ele toma uma poção de cura e diz: ainda bem, antes de enfrentar o Lee Min-sung, quero ficar ainda mais forte. Então isso veio na hora certa. Faltam só mais 3 exercícios, não é? Vamos continuar com os preparativos para me tornar o mais forte. Amuchi observa Sung Suho, que ao se levantar estava muito mais forte do que antes. Os resultados do treinamento já começaram a aparecer. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.